galera? Beleza? Como vai? Tamo feliz por ter vocês aqui mais um dia. Aqui é o canal Plano Original. Então vamos que vamos. E hoje o novo tema é? Baixe a atualização da lei. E Mateus 5,17 diz assim: Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Mas nós estamos no tempo da graça ou no tempo da lei? Caramba, é verdade. Ué, o que aconteceu com Jesus? O que ele está querendo dizer com isso? Se a Bíblia diz que nós não vivemos mais pela lei, sim pela graça, por que Jesus falou para a gente cumprir toda a lei? Se eu disser que a lei é boa, então eu devo cumprir aquilo que é bom. Se eu disser que a lei é ruim, então eu entendo que Jesus falhou, que Deus falhou naquilo que Ele projetou para a vida do homem. A nossa maior alegria deveria ser cumprir a lei na graça. Sabe que esses dias eu estava pensando como era jogar Sonic no Super Nintendo. Isso faz muito tempo. E algo interessante é que quando eu estava jogando existia lá um caminho que eu deveria seguir até o final da fase, até o final do jogo. E tinha momentos no meio do jogo que eu ganhava um escudo de proteção. E quando eu pegava esse escudo de proteção, eu poderia sair correndo, batia em qualquer coisa, caía no lago de fogo lá, que nenhum mal acontecia, que eu não perdia vida. O pessoal deve estar pensando, você é tiozão mesmo, hein? Não. Tiozão. Tá de brincadeira, sai daqui. Você não vai participar desse vídeo não. É tiozão. Tiozão não, eu sou da época do Atari e do Super Nintendo. Isso não quer dizer que eu sou tiozão. Para de rir. Então, e aquela proteção, aquele escudo me capacitava a andar naquele caminho sem medo de morrer, sem medo de cair. Assim a lei, cumprir a lei na graça é entender que você vai estar no caminho da lei, mas se algum momento você cair, se algum momento você encostar em um dos seus inimigos, você não vai morrer, porque você está envolvido pela graça, você está envolvido por aquele escudo de proteção. Palmas para ele, muito bom. Agora, devo ou não cumprir a lei? Essa é a pergunta. As pessoas perguntam: mas pastor, eu preciso cumprir a lei? Mas pastor, eu posso fazer isso? Mas pastor... É quase impossível você cumprir toda a lei. Na realidade, é impossível você cumprir toda a lei. Mas você pode andar no caminho da lei durante toda a sua vida. Você deve buscar cumprir a lei durante toda a sua vida. É isso que Jesus estava falando. É isso. Jesus estava dizendo: eu não vim abolir a lei, eu não vim acabar a lei. Na realidade ele falou: enquanto tiver céus e terra, nenhuma parte da lei será tirada. Porém, na continuidade do versículo, Jesus está dizendo que a lei ela precisa ser atualizada. No versículo 20 diz assim: Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Cara, isso é fantástico. Mas como assim? O mestre da lei ele vivia um padrão de lei muito alta. Como eu posso exceder a justiça dos mestres da lei? Agora para pensar. Como eles viviam? A Bíblia diz que eles deveriam guardar o sábado. Em Êxodo 20, a palavra de Deus diz que deveria ser guardado o sábado. Lembra-te do dia de sábado, porque Deus trabalhou 6 dias e no 7º ele descansou. Agora, ele descansou por quê? Porque ele estava cansado? Por quê? Deus se cansa? Acho que ele estava cansadinho. Eu acho que não, eu acho que Deus estava cansado, ele precisava dormir. Aliás, já que ser humano não é fácil, a gente cansa mesmo. Ele não tinha nem criado o ser humano ainda. Ah, é verdade. Ele não tinha criado a mulher. Se ele tivesse criado a mulher, tudo bem. Eu poderia falar: não, Jesus estava cansado. Mas não, ele não tinha criado a mulher, certo?
Certo. Ele fez toda a criação, mas ele descansou. Agora é aqui que nós precisamos entender. Por que ele descansou? Por quê? Não porque ele estava cansado. Ele descansou para ter relacionamento com o homem. Ele descansou para relacionamento, para intimidade com o homem. Por isso que eu disse, a lei ela precisa ser atualizada. Muitas pessoas elas guardam o sábado. Era o conflito da religião no tempo de Jesus. Eles queriam que Jesus guardasse o sábado. E Jesus disse, não é necessário guardar apenas o sábado, porque a lei foi atualizada. Qual foi a atualização da lei? Hebreus 4, 6 e 7. Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entrarão, por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando hoje. Então, o sábado, que era guardado para relacionamento, deveria ser guardado para o povo de Israel se relacionar com Deus. Ele foi chamado de um novo dia, e esse dia se chama hoje. O sábado que Deus tem projetado para a nossa vida é hoje. Dia de relacionamento. Todos os dias é dia de sábado. Todos os dias é dia de guardarmos para relacionarmos com Deus. Deus separou todos os dias para a intimidade. Deus separou o dia de hoje para você e eu nos relacionarmos com Ele. Porém, se essa lei não for atualizada, nós entramos em conflito com Deus, como os mestres da lei. Verdade, certa vez eles começaram a perseguir Jesus, queriam matar Jesus simplesmente porque Jesus curou uma pessoa que não andava e era no dia de sábado, e mandou que ele levasse a sua cama para casa. E os fariseus então perguntaram para ele, quem mandou que você fizesse isso? Começaram a perseguir Jesus por causa disso, porque era num sábado, acredita? Jesus estava fazendo bem, curando, e eles ainda perseguindo Jesus porque era num sábado. Porque não atualizaram a lei. Sabe o que Jesus fez com a lei? Ele atualizou a lei. Ele tirou a lei das pedras e colocou a lei nos nossos corações. Em Jeremias 31, 33 diz assim: essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. O que Jesus fez? Ele fez convergir todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus faz convergir todas as coisas. Ele convergiu, ele uniu a lei e a graça dentro de nós. Ele uniu a lei e a graça nos nossos corações, para que você ande em fé e em justiça. Esse é o chamado. Jesus ele convergiu todas as coisas. Ele uniu a lei e a graça nos nossos corações, através da pessoa de Jesus. É isso que Tiago estava falando, que a fé sem obras é morta, se torna uma fé vazia, sem conteúdo, sem vida. Como eu posso ser cristão e não andar como Cristo andou? Ele não está dizendo que nós somos justificados pelas obras. Ele está dizendo que quando nós cremos em Deus, nós andamos como Ele andou. Então Tiago 2, do 18 ao 22 diz assim: mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Tiago mostra que tanto a fé como as obras, elas precisam atuar juntas. Não tem como achar que nós vamos ser justificados pelas obras, porque as obras não justificam a nossa vida. E não tem como achar que nós vamos ser justificados somente pela fé, porque a fé ela deve ser acompanhada
Pelas obras. Pelas obras. Senão não faz sentido. Não faz sentido ser cristão e viver De qualquer maneira. de qualquer maneira. Ser cristão é ser parecido com Cristo. E como nós vamos ser parecido com Cristo? Quando diariamente nós crescermos, nós amadurecermos. Isso faz com que nós ficamos cada dia mais parecido com Cristo. Não é problema nenhum nós sermos uma criança na fé. A Bíblia diz que todos nós nascemos de novo. Até porque toda criança, ela vai crescer um dia, né? Até porque toda criança, ela vai crescer e não há mal nisso. Então cada fase da nossa vida tem um alimento certo, que faz com que a gente cresça, desenvolva, amadureça dentro do corpo de Cristo. Então o alimento espiritual, ele é muito bom, ele é necessário. Precisamos crescer, precisamos buscar esse alimento. Porém a Bíblia também diz que nós precisamos exercitar na piedade. Paulo diz a Timóteo: exercita-te na piedade. O que isso quer dizer? Que nós não podemos ser apenas ouvinte da palavra, mas praticante da palavra. Nós não podemos ser apenas ouvinte daquilo que Jesus nos ensinou. Nós vamos cumprir toda a lei? Não. Nós conseguimos cumprir toda a lei? Não. Mas nós precisamos buscar caminhar como Ele caminhou. Isso é o exercício da piedade. Ops, pera aí, só um momentinho. Deixa aí o seu like, porque o seu like ajuda com que esse vídeo seja divulgado pelo YouTube. Beleza. Um abraço.